Olá, tudo bem? Me chamo André Neves, sou fisioterapeuta há 17 anos, formado pela Universidade Católica do Salvador. E depois dessa minha formação, eu fiz inúmeros cursos, né, para poder me aperfeiçoar cada vez mais. Dentro da minha graduação, eu tive uma jornada que eu considero uma jornada muito boa, né? Logo no início, eu ainda tive algumas dúvidas em relação à minha profissão, porque eu sinceramente não sabia até quanto a fisioterapia podia entregar a uma pessoa, até quanto a fisioterapia poderia me valorizar, né, como profissional. E antes de prestar o vestibular, eu fui até fazer umas entrevistas aí com médicos, fisioterapeutas, dentistas, porque eu já queria ser algo da área de saúde, né? Até contrariando um pouco a minha família, que é muito de área das exatas, né? Minha mãe é arquiteta, meus dois irmãos engenheiros, meu pai é artista. Então, eu acho que eu resolvi seguir o lado artístico, mesclado com essa área de exatas que me ajudou muito durante a formação, né? Mas artista do corpo, né? Para atender as pessoas, tá? E acabei escolhendo a fisioterapia, assim, dentro de várias pessoas que eu perguntei, ainda assim sem saber o que é que ela podia entregar a mim, né? Entregar em termos, como eu falei, de valorização e entregar ao meu cliente e ao paciente. Então, dentro dessa jornada da universidade, eu acabei me interessando por uma matéria que até mescla isso aqui que eu falei da parte de exatas com a parte artística, que era uma matéria que envolvia muita matemática, né? Uma matéria que vocês devem conhecer. A maioria acha chato, mas eu adorei, né? Que é a matéria de biofísica e termoeletrofototerapia. Então, a partir daí, eu tive uma mentora, né? Uma professora minha, que me guiou dentro do processo, me abraçou bastante, né? E essa professora, ela faz parte de todo esse processo da minha jornada, tá? Me ajudou a ser monitor. Eu fui monitor desde o quarto semestre até o 10º, então são 5 anos disso aí, tá? De curso, e eu fui monitor durante 3 anos. Isso me levou a abrir caminho, abrir portas para ministrar cursos à frente dessa matéria, de ser convidado, né? Eu vou chegar lá nessa parte da história a ser professor. Então, enfim, me formei em 2006 e a partir daí eu tive um parceiro, né? Um parceiro dessa primeira jornada que foi meu colega de profissão, que hoje nem faz mais, hoje ele é da área de exatas, olha só. Parece que eu vou guiando dentro disso aí, mas enfim. Aí a gente abriu uma clínica no interior, né? Inicialmente a gente abriu em Salvador, foi. Em Salvador a gente na verdade prestava serviço a uma clínica que já existia e era difícil, porque graças a Deus eu morava na casa de meu pai, né? E de minha mãe, e a gente tinha essa condição de poder ganhar pouco, né? Que na época ganhava muito pouco no trabalho lá. A gente ia para longe, um bairro periférico aqui de Salvador, trabalhar lá e para ganhar quase nada, acho que não pagava nem a gasolina do carro, que minha mãe me emprestava, inclusive, era altas discussões, até que um dia ela me pegou até procurando moto na internet para comprar e quando viu se assustou e me ajudou até a comprar um carro comigo aqui, né? E aí dentro da faculdade assim, além dessa guerra de empresarial, né, que eu sempre tive a vontade de ser, eu tinha três sonhos dentro da final da faculdade, assim, já foi se caminhando a isso. Eu sempre gostei de ortopedia dentro de lá, sempre gostei da parte esportiva, apesar de não jogar muito futebol, porém eu amo futebol, sou Bahia de coração. Já fui o rival, mas a gente vai entender o porquê disso aí. Então eu tinha três sonhos. Eu era tinha um sonho de ter minha clínica,
tinha um sonho de ser professor de faculdade e de ser fisioterapeuta de um clube de futebol. Essa foi minhas três metas. E logo de cara, assim que eu saí, em 2007, eu saí em 2006 da faculdade, em 2007 esse meu parceiro, ele já estava, né, Maurício, já estava no Bahia e me convidou, né? E eu, tipo, não acreditei na hora assim, subitamente aceitei. O salário no início, o Bahia era a terceira divisão, o salário era bem baixo, né? Salário de R$ 700, só para vocês terem ideia, em 2007. Então, o mês tinha 90 dias. Então, eu dei graças a Deus de novo de ter minha mãe como suporte na época, porque eu pude dizer sim, né? E poder suportar, expliquei para ela a situação e fomos. Era um sonho meu e iniciei no Bahia essa minha jornada de desportiva. Então, lá eu brinco que lá eu aprendi no futebol, né? Eu não fui criado assim, mas no futebol eu aprendi um pouco a ser malandro, né? Malandro no bom sentido, porque eu era muito aberto, no sentido de as pessoas, né? Eu acreditava muito nas pessoas e isso dentro do futebol, infelizmente, não foi possível, né? De eu sustentar essa personalidade e tal, e acabei entendendo como é que funciona o sistema, mas dentro do futebol foram 15 anos. Né? Eu fiquei no Bahia de 2007 e saí no final de 21, então 14 anos, quase 15 anos completos. E foi um momento de muito aprendizado para mim. Eu só tenho a agradecer, assim, sonho realizado, construções vividas de vida e como profissional, né, dentro da minha área. E fui conhecido, né, como fisioterapeuta do esporte, e aqui na Bahia a gente tem poucos que trabalham com esporte profissional e eu sou agraciado por ser um deles. Né? Dentro desse meio de jornada, eu consegui realizar mais os meus dois sonhos. O primeiro, de ser professor de faculdade, em 2011. Né? Eu fui professor de faculdade Unime, convidado por um outro grande amigo, né? E hoje é meu colega, né, de profissão, a gente troca várias informações, ele até brinca, chama meu professor, mas na realidade meu professor é ele. Né? Então eu só tenho a agradecer, ele fez o convite, na época coordenador, e foi uma jornada assim muito boa e ao mesmo tempo cheia de altos e baixos, no sentido de convivência, colegas, alunos, mas assim foi lá onde eu consegui destacar um pouco o meu conhecimento, que a gente tem a ideia, né, de quem ensina aprende mais do que quem está sendo ensinado ali naquele momento, né? E aquilo me trouxe uma gratidão absurda, assim, em relação a ter aceito o convite, né? Porque eu me identifiquei bastante e as pessoas até me falam isso, né? Porque hoje eu já não frequento mais as salas de aula. Porém, eu vivi muito tempo dentro disso e me sinto apto, né? Me sinto bem falando ao público, me sinto bem entregando conhecimento e realmente foi o que eu queria fazer ali, né? E chegou um momento da vida que, em 2018, que eu preferi tomar a decisão de largar a faculdade, porque, voltando um pouco no tempo, em 2009, foi quando eu recebi um convite de outro parceiro. Você vê o universo, ele vai conspirando, assim, você projeta os sonhos e quando você foca, você consegue expandir, né? Expandir suas ondas cerebrais, né? E atingir pessoas e os seus objetivos, eles vêm, né, você fazendo por onde. Né? Então, um colega meu, amigo Ivan, ele me convida para, após assistir uma aula minha na época de termoeletrofototerapia,
Ele disse que está querendo abrir uma clínica, ele é mais velho, só que é estudante ainda de fisioterapia, e aí me convida para abrir uma clínica, que eu abri em 2009, né, e ela foi variando de sociedade aí. Hoje eu tenho um sócio chamado Daltro, e na época iniciou com ele, né, com o Ivan, e hoje ela chama Ortoclin, né, uma clínica, graças a Deus, de muito sucesso. Foi o sucesso tão grande, né, da clínica que acabei tendo que largar não só o futebol, mas também as salas de aula, né? Então, a decisão de largar o futebol foi pela oneração que eu estava sofrendo assim de tempo e já não estava me sentindo tão valorizado como eu achava que deveria, né? E isso foi tirando um pouco a empolgação assim do esporte, né? Pô, será que eu tenho que continuar nisso aqui? Será que eu não devo seguir outro caminho? E acabei até um pouco coração fechado assim em relação ao esporte, ao futebol, porque achando que não teria mais futuro, né? Ali eu via meu futuro dentro de um consultório, em atendimento, né? Eu fiz várias formações de atendimento, eu fiz a osteopatia, eu fiz alguns cursos de terapia manual, né? Fiz outros cursos relacionados à parte mental, assim, foi inclusive uma grande virada, né? Então, nesse período de atendimento, dentre futebol, dentre consultório, eu via muitas barreiras assim relacionadas à melhora, né, dos pacientes, sem entender um pouco como funcionava o processo, porque a gente fazia cursos, vários cursos mecânicos assim de atendimento, porém via que havia muita variação, né, nos resultados de uma pessoa que tinha um problema, um certo problema no joelho, e outra pessoa com o mesmo problema não tendo os resultados iguais, sendo feito a mesma coisa. E isso me despertou um grande estalo, assim, um insight que eu já percebia que essa variação ela tinha uma individualidade. E entendia que o estresse afetava isso, mas não sabia o quanto isso afetava. Eu queria entender como funcionava melhor o corpo. Eu queria entender como funcionava uma pessoa, não só um corpo. Né? E esse período foi um período de que, poxa, eu já estava na zona de conforto, assim, sabe, sem... Será que eu... É isso mesmo, né? Será que é isso aí que eu vou fazer mecanicamente, assim? Eu estava tendo respostas, mas eu tinha várias perguntas. Será que fui eu que melhorei essa pessoa ou foi o tempo? Né? Apesar de muitas pessoas me indicarem, eu ser considerado muito bom na área, ser referência, mas ainda assim, lógico, com medos internos, né, com desconfianças, será que sou eu mesmo? Será que eu estou no caminho correto? E essa virada de chave, ela me fez abrir. É como se eu saísse, né, parafraseando aquele filme da Matrix, como se eu tivesse tomado a pílula azul e saísse da caixa e começasse a enxergar de fora como funcionam as relações, os processos, como funcionam as pessoas e me percebi engateando nessa área aí e dotado de uma fome, uma empolgação muito grande de cada vez mais tentar entender. Né? Então, nesse período eu estava só focado na, no consultório, né? E dentro do consultório eu começo a atender e começo a perceber essas relações. E percebendo essas relações, eu conseguia tratar as pessoas porque eu diagnosticava mais rápido, conseguia dar um tempo de recuperação mais preciso e acaba tratando a pessoa e liberando mais rápido. Isso, para mim, no início foi um baque. Até conversei com outras pessoas
né, sobre isso, porque isso para mim na hora me assustou, porque eu estava conseguindo entender melhor, liberar, só que minha agenda que eu fechava uma pessoa, sei lá, com 10, 12 sessões, acabou virando 6, 4 sessões, e a agenda deu uma furada, né? Como se tivesse espaçado. Então, depois eu percebi, olhando hoje, né? Foi um período de transição. Até conversei com os mentores, outros dois, três mentores, né? Luiz Felipe, André Chidiek e Vinícius, sobre essa relação. Então, é, essa percepção, ela foi criando um boca a boca, né, dentro das sessões. Até as pessoas se confundem, não, você está fazendo aqui, você é psicólogo. Não, não sou psicólogo, sou fisioterapeuta. E eu preciso que o corpo anuncie algo para mim, para que eu consiga interpretar. Então, hoje eu me considero um intérprete de reações corporais, para eu tentar entender a história da pessoa, né? E isso vai ser muito importante para uma história à frente que eu vou contar. Isso me trouxe muitos clientes, né? E eu fui, essa frequência ela foi aumentando por causa do boca a boca. E acabou que hoje em dia eu tenho uma agenda cheia, né? Com pessoas de diversos nichos que me procuram, umas já sabendo que eu faço essa relação, né? Essa forma de atendimento, então alinha mente-corpo como uma palavra só para atendimento. E outras pessoas que conhecem lá, dentro da sessão, quando eu falo a gente, é eu, a pessoa, e quem tiver em volta aí, materializado ou não, ajudando no processo, né, para esse entendimento. E essa é a linha, eu acho que até é o segredo da vida, né? Nunca falei isso, mas quem tiver oportunidade de interesse de tentar entender, né? Hoje eu estou enveredando até em física quântica para aprimorar mais esse conhecimento, né? Para unir mais com o lado científico, porque ainda existem muitas barreiras relacionadas à ciência e essas relações mente-corpo que a gente vem pregando. Então, inclusive, esse conhecimento me ajudou bastante, né? Essa forma de entender a pessoa num período muito importante do mundo, que foi a época de pandemia, né? A pandemia, ela por si só assustou o mundo todo, né? Eu creio assim, inclusive me assustou. Porém, já dotado de um autoconhecimento, e isso, graças a Deus, eu consegui transmitir para minha família, a gente conseguiu passar, né, da melhor forma possível, né, por essa situação. E a pandemia, além de trazer isso para mim, ela trouxe uma grata surpresa, né? Que antes de entrar a pandemia, foi 2020, eu já estava decidido em largar o futebol, porque meu filho tinha nascido. Além disso, o dinheiro foi a última coisa, mas contou também. Tempo oneroso, eu já não estava conseguindo entender mais as relações ali das pessoas, como forma contratar, e isso já estava me deixando assim sem ânimo para o processo. Foi então quando eu pedi a um amigo que trabalhou lá no Bahia na época, Jaime, que me ajudasse nessa saída, né, do clube. De uma certa forma, ele pediu para eu rever, pediu para fazer uma contraproposta. Eu fiz a proposta que eu sabia que entendendo como é que funcionava o clube, não aceitaria, né, naquela época. E por desencargo de consciência eu fiz. Eles não aceitaram, então foi o momento de eu pedir a saída já e falei para mim mesmo, eu falei, poxa, saí do futebol e não pretendo voltar mais. Então, dentro do futebol na época me surgiu um quarto sonho de vida, que eu vislumbrava assim morar fora do Brasil e
que um atleta me chamasse, né? Eu entendia que tinha que ter muita conexão com o atleta na época e a gente até eu não conseguia, né? Não é que eu não conseguia ter conexão, sei lá, eu tinha muita conexão, mas puxar o saco eu nunca consegui fazer. Então, eu joguei para minha forma de vida e minha personalidade e fosse o que Deus quisesse, né? Então, um atleta que a gente até teve um convívio meio conturbado, né? E hoje temos uma relação maravilhosa, que foi Talisca, né? Anderson Talisca. Foi um dos caras que, assim, transformou também minha vida no sentido de uma queixa que eu tinha no futebol, né? Poxa, eu entregava tanto pro futebol, fazia tanto curso e proporcionalmente eu não via retorno, né? Não via retorno, porque assim, você tem muito jogador que te elogia, mas isso não compra pão, não põe mesa, né? Não bota leite dentro de casa e eu acho que a valorização ela tem que vir uma soma de coisas, né? Então, nesse período aí de pandemia, olha só, eu saio do Bahia, peço para sair, e aí eu estava vivendo na Ortoclin, eu falei, ó, seja o que Deus quiser agora, né? E vi que conseguiria, né, suprir a saída de lá. E aí entra a pandemia e Anderson Talisca me liga para me contratar para trabalhar com ele na época, né? Então, incrivelmente oferecendo o dobro do que eu recebia, né? No Bahia. Então, pô, peraí, o universo tá ao meu favor. Calma. Futebol ainda não acabou. Então, tive colegas lá no futebol, Neto, Thiago, Diogo, e eles falavam isso, né? Principalmente Neto. Eu falava, pô, peixe, que é como eu chamo, a gente se chamava lá, né? Pô, peixe, você larga o futebol, mas o futebol não larga você, não tem jeito, né? Eu falei, se o universo está querendo, então vamos nessa, né? Então, em 2020, a gente começa essa saga aí, essa junção de forças juntos, eu e Talisca, e aí a gente levou pelo esse período todo, né, da pandemia, juntos, até que nossos caminhos também se separaram, né, divergiram em algum momento e normal, né, cada um entendendo a forma com que deveria agir, né, e sempre de uma boa forma, né, eu sou um cara que, independente de qualquer coisa, eu sempre deixo portas abertas, a porta fica aberta aqui, ó. Eu tenho o poder de deixar a porta aberta. Eu não tenho o poder das outras pessoas, né? No Bahia, eu creio que minha porta ficou aberta ao clube, né? E a todos os locais que eu passei, né? E imaginei também, né? Que quando o Talisca a gente finalizou um momento contrário, eu falei, agora o futebol já foi. Até que em março de 23 agora, né? Nesse ano, eu tô dormindo e acordo cedo de manhã e olho, abro meu celular e tem uma mensagem lá de Talisca. Dé, tudo bom? Quando você acordar, me ligue por favor. E eu falei, algo aconteceu. Então liguei prontamente, né? Ele estava na Arábia, então são 6 horas de diferença. Acordei 6, liguei, lá era 12. E nos falamos, ele estava machucado e a gente fez, né, resumidamente aqui, né, nossa jornada, fizemos um tratamento aqui, a gente foi para lá, para a Arábia e deu tudo certo e eu falei, tô na bola agora e dessa vez eu não olhei com desconfiança, eu olhei com realidade e eu falei, acho que o meu caminho é esse, né, é esse de fisioterapeuta do esporte, fisioterapeuta clínico e que une, entende e trata
pessoas, né? Eu não trato jogador de futebol, eu não trato um engenheiro, eu trato pessoas, né? Entendendo essa relação mente-corpo. Então daí eu consegui, além de ser muito valorizado, inclusive tive até, explico melhor depois, uma reação corporal por essa hipervalorização que eu tive com o Talisca. Já era valorizado dentro do consultório, então no início até a gente foi iniciando, a sessão custava 50, 80, 120, 150, 180, 220, 250 e foi aumentando e eu entendendo que realmente era necessário ali, né? Porque eu me sentia melhor, me sentia mais apto, entregava mais. Então hoje se você qualquer profissão, né? A gente fala assim, ah, a fisioterapia não dá dinheiro, não, não. Você está entregando pouco. Então quanto eu entrego é o quanto ela me devolve, né? Quanto eu entrego não só tecnicamente, né? Mas pessoalmente, um sorriso, um espaço legal de atendimento. Então, isso conta muito para que você realmente consiga cobrar o que você acha que merece. Eu acho que eu mereço o que eu estou fazendo, eu acho que eu tenho esse valor. Né? Então, hoje, graças a Deus, eu me sinto muito valorizado dentro da minha profissão. E os meus colegas, meus amigos, os outros amigos fisioterapeutas que andam comigo até hoje, né? Eles percebem isso, então eu percebi que eu criei até uma responsabilidade, virei uma referência nesse lado aí, né? De realização pessoal e até o lado financeiro, né? Que conta muito para a profissão, né? Quebrando paradigma de que fisioterapeuta deveria que ganha pouco, né? E eu conheço alguns, né? Que com certeza quebram esses paradigmas e ajudam sim a fortalecer no sentido de valor, né? Profissional, não só de valor técnico, mas também de perfil de fazer você escolher a profissão, né? Então, hoje o meu interesse é passar para vocês isso aí. Né? Eu saí um pouco de sala de aula porque, pô, se eu for fazer a conta, às vezes no meu consultório eu estou recebendo mais na hora, mas eu precisava de alguma forma entregar isso, né? Entregar um método. Foi quando eu criei assim um método de atendimento, né? Que eu vi que começou a dar certo e a trazer pessoas, gerar um fluxo legal, né? Como eu falei, conseguir fazer essa escala cobrando um valor justo, né? Para a minha sessão e virar referência, né, na minha área, dentro do meu nicho, né, que é na Bahia. E tenho certeza que dentro do Brasil, quem me conhece me respeita também. E esse método ele vai ajudar, eu pensei que vai ajudar mais pessoas, eu preciso ajudar mais pessoas, trazendo isso e fortalecendo cada vez mais a profissão e o indivíduo, né? O indivíduo dando caminhos. Eu sempre tive grupos, sempre fui líder, sempre tive alunos e eu falo assim, eu ensino, eu te dou asas. O voo é seu, o voo é livre. Porque é assim que eu levo minha vida. Eu sou grato a todos os meus mentores, né? Eu até não falei o nome da minha primeira mentora, que foi Márcia São Pedro, mas o voo é meu, né? E entendo que você também, né, tem esse sonho. É legal ter alguém que pegue na mão, mas é legal também andar só, certo? Então agradeço a vocês aí a paciência aí pelo vídeo.